terra está subindo. Deus vai hoje libertar. O seu filho foi entregue por você ali na cruz, vencendo. Vem, Jesus. Glória, glória, aleluia. Boa noite. Pastor Wesley já vai dar início à palavra de Deus, ao quarto dia, o 26º dia da palavra de Deus, da leitura da palavra de Deus. E Deus me tocou no coração hoje, agora no finalzinho da tarde, de ler uma palavra que todo mundo conhece. Mas ela é uma palavra que vai ser edificante, que ela vai ser fortificante, e ela vai ser bem instruída mesmo, bem colocada de uma maneira que muitos pregam, mas não conseguem pregar de uma maneira normal. Assim, eles pregam normal essa palavra, que é baseada numa fé. Mas eu vou falar de uma coisa mais profunda do que isso. Eu vou falar algo que vai mexer realmente com muitas pessoas. E através dessas muitas pessoas, ao qual que eu vou falar, se manifestar isso que eu vou dizer agora, relativo a essa palavra, no livro de Lucas, capítulo 7. Todo mundo já conhece essa leitura, os que são adeptos à leitura da Bíblia. A cura do servo do centurião. Aqui aconteceu algo tão extraordinário que eu também, no começo da minha conversão, acreditei muito dessa forma. E tanto que eu venho trazendo ao longo da minha vida essa jornada com Cristo. E Deus sempre me falou essas coisas para mim, de crer só de pensar, sem duvidar 100%. Lá em Marcos 16 diz que aquele que crer e for salvo, aquele que crer somente e for, será salvo. O que não crer será condenado. Mas vamos falar de crer. Vocês sabem que o que esse cara fez aqui é extraordinário? Um cara que não servia a Deus, um cara que não era o Deus dele, ele conhecia a Torá porque era um cara instruído, era um cara que tinha autoridade sobre muitos soldados, muitas pessoas, muito subalterno debaixo da autoridade dele. E não era um cara simplesmente que tinha algo normal e, como é que se diz, algo simples, ou uma pessoa normal que trabalha como um gerente, como um administrador. Não, ele era chefe de um exército. Ele tinha homens debaixo da autoridade dele. Como ele mesmo diz na palavra, se eu mandar o meu servo fazer isso, fazer aquilo, um soldado, assim eles farão, sem discutir. E o que eu vou colocar aqui agora, eu vou ler a palavra e depois, lendo a palavra, eu vou desmiuçando ela. Vamos nessa? Diz assim: tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, e entrou em Cafarnaum um servo centurião, que este muito ensinava e estava doente, muito estimava e estava doente, quase à morte. Tendo ouvido falar a respeito de Jesus, enviou alguns de seus anciãos e judeus, pedindo que lhe viesse curar o seu servo. Este, porém, chegando-se a Jesus com a instância, lhe suplicava, dizendo, ele é digno de que faças isso por um amigo, nosso povo. Suplicava dizendo, ele é digno que lhe faça isso, porque é amigo do nosso povo. Ele mesmo nos edificou nas sinagogas. Então Jesus foi com ele, e já perto da casa, o centurião enviou-lhe um amigo para lhe dizer, Senhor, não te incomodes, porque não sou digno de que
entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei. Não me julguei. Cadê aqui? Não se incomode, porque não sou digno de que entres em minha casa. Por isso, eu mesmo não me julguei digno de te ir contigo. Porém, manda uma palavra e o meu rapaz será curado. Porque também eu sou um homem sujeito à autoridade. Tenho soldados em minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. Ao outro, vem, ele vem. E ao meu servo, fazendo isso, ele faz. Ouvindo essas palavras, admirou-se Jesus dele. Voltando-se para o povo a que acompanhava, e disse, afirmo-vos que nem mesmo em Israel achei fé como esta. E voltando para casa, os que foram enviados encontraram curado o servo de Jesus. O que eu estou querendo dizer para todo mundo, que Cristo está dizendo nessa palavra, ela é bem simples, ela é bem objetiva. Tenta imaginar, existe amor mais lindo do que esse? O cara foi lá pedir para Jesus, porque ouviu falar da fama de Jesus, que curava, fazia milagres, ressuscitou mortos, enfim, curou leprosos. E um cara, sem conhecer Jesus, sem chegar perto dele, mandou seus conservos. E chega lá, ele diz para o cara que só uma palavra de Jesus, falou para Jesus que só uma palavra dele já resolveria todo o problema. Vamos entrar num profundo da palavra mesmo, num profundo mesmo. Quantos de vós têm feito isso por teus amigos? Quantos de nós, ou quanto de vós, tende intercedido por vossos amigos? Vós que é crente, é de patrão, tem intercedido pelo teu funcionário? Nós temos intercedido por nossas famílias? Nós estamos intercedendo por pessoas que estão no nosso meio, que diz nossos amigos, a ponto de ver ele curado? Nós estamos buscando Jesus Cristo para buscar bênçãos e salvação para os nossos amigos? Espero que ao longo da caminhada de muitas pessoas com Cristo, façam isso, pratiquem o que esse cara praticou. Sem estar perto de Jesus, ele disse que não era digno. Um romano, mandante general de batalha, deve ter mandado cúmplice de quantos assassinatos em batalha e morte, cumprindo a ordem de Roma, de Nero, Pôncio Pilatos, César. Vamos entender isso. Um cara que não conheceu Jesus, ouviu falar dele, manifestou a fé em Cristo e o funcionário dele foi salvo, o servo dele foi salvo, o empregado dele foi salvo. Dá para entender que amor é esse que esse cara tinha por essas pessoas que estavam debaixo da autoridade dele. Ele mesmo relata isso para com Cristo. E uma das coisas mais lindas que eu entendo na minha vida, e admiro que Deus faça isso, Jesus Cristo mesmo diz, existe amor mais lindo do que esse? Dar a sua vida por um amigo? Existe amor mais bonito que esse? Eu tenho sempre dito que o amor acalma multidões de pecado. Que o amor, ele excede todas as coisas, tudo. Eu vou ser honesto para vocês. A maioria das pessoas que estão incautos no pecado, que estão se dissolvendo nesse mundo, se diluindo com suas obras infrutíferas nesse mundo, na verdade, elas estão buscando um subterfúgio em coisas mundanas, mas na verdade elas estão cheias de falta de amor.
elas querem ter uma esperança para ver a coisa acontecer. Elas precisam, essas pessoas estão carentes de amor. A ponto de só ver Jesus na vida de alguém, ouvir falar desse tal de Jesus, vamos falar desse jeito, para aquela pessoa desconhecida, é um tal, não é o Jesus que ela conhece. Ela ouviu falar. E lá ela manifestou a fé em Jesus Cristo, a ponto de Jesus Cristo dizer, em Santa Catarina não vi ninguém manifestar tamanha fé. Então eu fico maravilhado de vendo a glória de Deus na mente de uma pessoa, o Espírito Santo entrando numa pessoa, só para ver o nome dele glorificado em cima de todo mundo. E uma das coisas mais bonitas que eu vejo é o seguinte, é Deus trabalhando dentro dos sentimentos das pessoas. Muitos aí fora que ninguém dá nada por eles, vão ser exaltados, vão ser alcançados. Muitos que estão aí sendo humilhados com o pecado e com muitas coisas nessa terra, vão ser alcançados pelo Espírito Santo. Vão crer em Jesus, vão manifestar uma fé genuína, uma fé sobrenatural em Cristo, no Evangelho dele. Vão superar todos os homens que estão, às vezes, naquela igreja onde ele vai congregar. E o Espírito Santo vai moldar a vida dele, vai edificar a vida dele, vai moldar a vida dele para o crescimento. Então, eu quero que vocês meditem nessa palavra da maneira seguinte. Eu já vejo Jesus, as obras dele, os feitos dele na minha vida. E na maioria das vezes eu ainda duvido, porque volto com pecado, pratico um pecado, crucifico meu Deus ainda na parede, no madeiro de novo, com o meu pecado. Então, uma das coisas que me deixa mais admirado é quando tu conheces Jesus Cristo e tu vive manifestando o teu amor para com ele de uma maneira que esse centurião de Lucas 7 manifestou em Cristo. Como aquele homem do madeiro que olhou para Jesus Cristo e viu que ele era um Deus, que ele era rei, que ele tinha um reino. Amar um Deus invisível, que a gente não vê. Amar um Deus que ele não nos encontra, aliás, que nós não encontramos eles diante dos nossos olhos. Amar um Deus que carnalmente nós não compreendemos, não sabemos quem ele é, de que origem que ele vem. Humanamente falando, quem é esse Jesus Cristo? Que Deus é esse que nos revelou através de sua palavra, através do seu evangelho, usando uma pessoa para nos converter? E de repente nós estamos falando dele, nós estamos vendo obras de pessoas sendo curadas na nossa intercessão por causa do evangelho em vida de pessoas que não conhecem Jesus? Quem é esse Deus tão maravilhoso que uma pessoa que não conhece ele, só ouviu falar dele, manifesta uma fé incompreensível, que deixa todo mundo louco no céu, que deixa todo mundo perturbado ao lado dessa pessoa e vendo a glória de Deus? Que Deus é esse que muitas das vezes a gente ora para um morto e ele levanta? Quem é esse Jesus Cristo? Que o morto toca no morto ressuscita. Quem é o Yahshua Mashiach? Quem é o Yahweh? Quem é o nosso Jesus Cristo aqui no Brasil? Quem é o nosso Aleph Tef, que a gente fica assustado de ver esse Deus quando ele se manifesta? Porque nós manifestamos a fé nele, no ser dele. Todas as explicações eu encontro no amor que ele nos ensinou a ter.
Quando eu observo o livro de Salmo, que é a vida de Jesus Cristo, quando estava ausente, que ele estava se santificando para o dia de Pentecostes, para entregar a vida dele na cruz por nós, eu olho o Salmo inteiro e vejo a vida inteira de Jesus Cristo no livro de Salmo. Eu não só vejo, ali é a vida de Jesus Cristo, desde da adolescência até a fase adulta, quando ele não aparece na Bíblia. E eu fico admirado, maravilhoso de ver um homem que manifestou a fé em Jesus Cristo. E eu fico mais admirado ainda é de saber que há um Deus na nossa vida tão maravilhoso. Sabe, ele é invisível, mas porém presente. Ele é invisível, mas porém sempre na nossa vida. É um Deus que ouve a nossa oração, é um Deus que ouve os desejos do nosso coração. Ele escuta a nossa alma orando, suplicando para expulsar todo o mal da nossa carne. Ele ouve o gemido de dor do nosso corpo, da nossa vida. Ele sabe quantas células do nosso corpo estão morrendo por causa do pecado. Quem é esse Cristo tão maravilhoso, que nos acorda todo dia de manhã, depois de um dia antes, cansado, cheio de problemas, no meio de provas, no meio de coisas? Eu vou contar uma coisa para vocês, um pouquinho desse Jesus. Jesus Cristo é tão importante, tão maravilhoso. Sabe o que ele fez? Hoje eu acordei, olhei um pouquinho pelas janelas, fui dar uma voltinha com a minha esposa de carro aí nos interior. Eu vejo toda a palavra de Deus em todo o caminho que eu fiz hoje. O sol brilhando, era Jesus Cristo reluzindo a luz dele, resplandecendo no meu dia, na minha vida. E ele me deu um final de semana tão lindo, um final de semana tão maravilhoso, abençoado por Deus, confortado, um final de semana cheio de amor com a minha esposa dentro de casa. Vimos a glória de Deus, estou vendo a glória de Deus, da palavra dele, o dia inteiro, porque nessa campanha que eu estou fazendo, eu estou botando um desafio muito enorme. Campanha sem oração, só com a palavra de Deus. Deus sabe qual é o meu projeto que eu falei, Deus sabe o que eu estou pensando, Deus sabe o que eu quero com essa campanha. É mostrar para todo mundo que a palavra de Deus é poderosa, que a palavra de Deus ela nos edifica, ela nos molda, ela nos estrutura. Somente a palavra de Deus ela nos capacita para olhar para Jesus e crer nele sem ver ele, sem ele estar na tua vida, sem ele se aparecer em imagem para ti, na aparência de um anjo, em forma de anjo, porque ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele pode ser hoje esse celular e eu falando com vocês através dele. Vocês estão entendendo o poder do meu Deus? O poder do meu Deus é tão imenso que toda essa sabedoria ainda vai vir a tecnologia 5G para 6G, até no final de Gog e Magog, daqui mais uns 45 anos. Diga somente uma palavra, esse centurião falou para Jesus, e o meu servo ficará curado. Tenta entender o que esse cara falou. Digam isso para Jesus Cristo na sua vida. Com profundidade, com fortibilidade, com estrutura, com maravilhas. Eu fico... Quando eu vejo essas coisas assim, da palavra de Deus, eu vou ler uma coisa para nós agora, relativa a essa palavra, sobre manifestar o amor ao próximo, numa pessoa, em busca de Jesus. Na busca de Jesus para resolver o problema do teu amigo. Então,
olhando para Lucas 7, como eu estou lendo agora, eu vejo um homem que por mente creu em Jesus Cristo sem conhecê-lo. E o Espírito Santo está mandando eu num livro de Salmo, entendeu? No livro de Salmo, e no livro de Salmo, Deus está me mandando ler algo maravilhoso relativo a isso. E eu sei que aqui nesse livro de Salmo, eu quase não li esse livro de Salmo. Eu li todos os salmos, mas não tanto com frequência. Mas eu vou ler esse salmo aqui, deixa eu achar ele aqui. Na verdade, ele é um salmo muito lá no comecinho dele. E ele está realmente falando muito comigo. O Espírito Santo está tocando em mim para mim ler esse salmo. Esse salmo, ele é a maravilha de Deus. Ele é as coisas que você deseja, que eu desejo todos os dias da minha vida. E eu gostaria de ler esse salmo, porque esse salmo é um dos salmos mais longos da Bíblia. Mas tem algo aqui esse salmo, ele é... Deixa eu ver aqui. Acho que está aqui na frente. Eu errei aqui. Salmo, isso. Quer ver como Deus é maravilhoso? Vamos ver. Aqui. Exatamente isso. Um amor inabalável. Vamos falar numa tradução melhor. Uma fé inabalável em Jesus Cristo. Gente, eu vou dizer para vocês, não adianta buscar fé em coisas materiais, em nenhum tipo de outra coisa. Mas crer em Jesus Cristo com profundidade, que muitas coisas vão ser boas. Muitas coisas vão ser maravilhosas. Diz essa palavra de Deus, diz assim: a fé inabalável. Os que confiam no Senhor de ancião, que não se abala, firme para sempre, como em redor de Jerusalém. Estão os montes, assim o Senhor em derredor de meu povo, desde agora para sempre. O cedro do ímpio não permanecerá sobre a sorte do justo, para que o justo não intenta, mas a iniquidade. Faz o bem ao Senhor e aos bons e aos retos de coração, quando os que desviam para setas tortuosas, leva-os, ó Senhor, injustamente aos malfeitores, as paz sobre o céu. Tu quer ter uma fé inabalável? Tu quer ter uma fé inabalável? Pratica o amor. É difícil, mas pratica o amor. Ame a Jesus Cristo de uma maneira tão forte. Deus me deu tanta estrutura e eu aprendi a ficar estruturado na palavra de Deus, que pode bater com força. Pode o inferno se levantar, pode tudo se levantar contra mim. Eu vou vencer. Sabe por quê? Porque eu poderia usar aquelas palavras de Deuteronômio, capítulo 20. Eu poderia usar Jeremias 1, Jeremias 33. Eu poderia usar várias partes da Bíblia para mostrar que Deus é comigo e Ele me salva. Eu poderia usar o Salmo inteiro como escudo, como obras da minha fé, como manifestação da minha fé no nome de Jesus Cristo. Mas se eu quero ver toda a Bíblia num contexto dentro da minha vida, eu preciso crer em Jesus Cristo e não preciso ir até Ele. Basta eu crer nele, mesmo sem ver Ele.
Basta eu colocar sobre a tauba do meu coração e dentro da minha mente, lá nos fundos da minha alma, onde Deus conversa comigo, e dizer: Senhor, Tu és o meu rei e a minha vida. És o meu braço forte, o meu escudo. Eu sou Tua cidadela. Ensina-me a andar em vastos vales de perigos, aonde os demônios, cobras, escorpiões, laços são armados para mim. Mas os meus pés não são agarrados por eles, porque Tu tens a Tua palavra firmada em mim. Tu, ó Cristo, e constituísse o Teu evangelho sobre a minha vida. Ensina-me a andar na Tua presença e estruturando toda a minha vida para combater todos os que se levantam em meu caminho, em prol de defender o necessitado, o órfão e os que estão em perigo nas mãos de foices satânicas para destruir a vida do meu irmão, do meu amigo, do meu inimigo. E não só de palavras, mas sim de atitudes, de condutas. Esses 30 dias que eu estou fazendo de campanha, que o Senhor colocou no meu coração isso, para falar só da palavra dele e não orar, a palavra de Deus ela é forte. Eu sempre disse, Jesus já me mostrou que a palavra dele é a sabedoria para a tua e minha vida. Por mais que a gente tenha orado, mas a palavra dele é superior às orações. Uma oração, ela também pode ser vista como uma palavra de Deus, quando a gente intercede por alguém. E no último dia da campanha, eu vou fazer uma oração. Mas quem vai orar no último dia não vai ser eu, Wesley, o pastor Wesley, vai ser o Espírito Santo orando por todos que ficarem o resto até o final da campanha. E vou dizer uma coisa para vocês, a palavra de Deus ela vai moldar, a palavra de Deus ela vai abençoar. Mesmo ao que não creem, porque eles vão dizer, realmente, eu fiquei nessa campanha não acreditando, mas hoje o meu câncer foi embora. Pela palavra de Deus, hoje eu tomei uma atitude, você que está indeciso, pela palavra de Deus ministrada nesses 30 dias que eu acompanhei, as portas que estavam fechadas de emprego, estão abertas porque já estou trabalhando, já ganho. Antes de terminar a campanha, já estou abençoado. Mesmo que ninguém creia, mas já venci. Entendeu? Eu quero entregar todo a palavra de Deus hoje em relação ao que Deus faz na vida de pessoas quando as pessoas creem em Jesus Cristo, mas ainda estão chorando. Eu quero entregar a palavra de Deus para vocês, para que vocês meditem nela e pratiquem ela no outro dia. Em suas vidas, no seu trabalho, com suas esposas, com seus filhos, com seus animais. Manifeste o credo em Jesus Cristo sem conhecê-lo. Mesmo que ele vire as costas para vocês, mesmo que ele feche as portas dos céus para ele, continue crendo. Continue obedecendo ele. Continue entregando a tua vida para ele, que sua vida vai melhorar. Sua vida vai ter sentido. Você vai dormir, o teu sono vai ser suave, a tua noite vai ser maravilhosa. Quando o Senhor restaurou a sorte de ancião, ficamos como o que sonha. Então, a nossa boca encheu-se de riso e a nossa língua de júbilo. Então, entre as nações dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles, e com feitos grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como uma torre de Neguebe. E os que com lágrima semeiam e com júbilo ceifarão. Quem saía andando chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo. Vocês estão vendo como a palavra de Deus ela está dizendo o que ama,
o que prospera na palavra dele, o que espera no Senhor, confia nele com toda a força, com profundidade, com toda a força da tua alma, que ama, intercede, que ama realmente as pessoas e pratica esse amor, sabe? Essas coisas vai fazer você, depois de caminhar chorando, você vai voltar com júbilo de alegria, com júbilo de amor, porque você já viu a glória de Deus. Deus te honrou na tua volta. A tua retaguarda ficou segura. Ele promete isso na palavra dele. Então, eu não acho, eu tenho certeza, Jesus Cristo veio para a nossa vida e nos criou, não foi à toa. Ele preparou esse dia, essa campanha, para que alguns que ouvir esse vídeo, dá atento às coisas que Deus está falando, Deus vai honrar poderosamente a nossa vida. Deus, gente, é muito lindo, é muito lindo. Eu poderia agora estar cuidando da minha esposa, comendo do bom e do melhor, um pãozinho com queijo no fogão de lenha. Poderia agora estar no meu joguinho jogando videogame. Poderia estar me preocupando com pessoas de fazer um vídeo, uma campanha. Sabe por quê? Como eu ainda não fundei a igreja, como eu ainda estou esperando a documentação, como ainda está trancos e barrancos e eu quero fazer uma coisa para não... As coisas de Deus têm que ser com ordem e decência, e eu não quero dar motivo para o diabo estar acusando, eu quero calar a boca dele sempre, então eu quero ficar quietinho na surdina. Então Deus me tocou para fazer essa campanha. Porque existem pessoas que vão perder tempo no sentido de ganhar tempo de parar para ouvir alguma coisa de Deus sobre a minha vida, sobre os meus lábios. Então, Deus está dizendo que, na maioria das vezes, nós temos que clamar a Ele. Nós temos que clamar a Ele, talvez nem em oração, abrir a boca e dizer: Senhor, eu preciso de Ti. Tu és o meu refrigério, Tu és a estrutura da minha vida. Eu não posso confiar em homens. Homens não podem me dar nada. Mesmo que ainda o inferno pegue alguém e um servo dele faça ele me doar alguma coisa, mas porque Tu mandou, Senhor. Porque Tu mandas, tu me supre a minha mesa, Tu supre as minhas necessidades, porque eu aprendi a confiar e estou clamando por Ti. E aí sabe o que Jesus disse para vocês hoje? Se vocês creem na palavra com força, meu coração, nem altivo, o meu olhar, não ando à procura de grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada. Se aquieta nos braços de sua mãe. Como criança é a minha alma contigo. Espera, ó Israel, no Senhor. Vamos repetir de novo? Diz o Senhor assim: o Senhor não é soberbo, o meu coração não é altivo, o meu olhar não ando procurando grandes coisas, nem coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma como uma criança desmamada. Entendeu? Uma criança desmamada, que se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para contigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora para sempre. Então eu disse, nós temos que clamar a Deus. Deus tem suprido todas as nossa vida. Deus tem nos instruído, Deus tem nos colocado em caminhos maravilhosos em meio às guerras. Mas como aquele centurião, que é o foco da palavra, é o amor que ele teve pelo aquele conservo dele, aquele empregado dele, aquela pessoa que estava ali servindo ele. E toda a nossa alma se aquietou vendo aquele homem falar aquilo para Jesus Cristo. Somente uma palavra sua
porque eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Ali ele entendeu, naquele exato momento, que Jesus Cristo era rei, era Deus, era soberano, e ele, como um pecador, não poderia chegar diante de Deus, que o pecado dele vos envergonhava. Cristo é muito santo hoje para estar contemplando o pecado. Então, por isso que eu digo, nós temos que praticar esse amor e parar de palhaçada. Nós temos que praticar esse amor, entregar esse amor aos pés de Jesus, dizendo que nós amamos eles de uma maneira sobrenatural. E quando nós amamos Cristo com toda a nossa força, mesmo que ele não ignore, mesmo que ele não tampe os ouvidos, mesmo que ele vire a face dele contra a nossa vida, temos que amá-lo. Temos que buscá-lo com toda a força de nosso coração. Mesmo que ele feche a porta da salvação para nós. Mas se nós estivermos na palavra dele, buscando na palavra dele anseio, libertação para todos os tipos de problema que impeça nós de amar o nosso próximo e principalmente a ele. Tem uma coisa que eu vou dizer aqui para todo mundo e ela vai ser maravilhosa. Eu sempre digo isso e Deus não me deixa a palavra em vão. Se tu ama o teu próximo, coisas maravilhosas irão acontecer na tua vida. Se tu pratica o teu amor ao próximo, amar ao próximo não significa que tu vai ficar no ladinho dele, gostando dele toda a vida. Nem todo mundo passa no teu gosto. Entendeu? Nem todo mundo vai querer estar contigo. Porque mesmo tu amando ele, ele vai te incomodar, entendeu? Então deixa ele lá, vai amando ele em oração. Se ele pedir um favor na tua porta, se ele pedir um prato de comida, tu serve. Se for do teu. Água e comida não se nega nem para os nossos inimigos. Então olha só o que o Senhor diz aqui. Oh, como é bom e agradável viver unidos com os irmãos. E como um óleo precioso sobre a cabeça, ao qual desce até a barba de Arão. Desce para a gola de suas vestes. É como um orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor as tuas bênçãos e vida para sempre. Quer chamar a atenção de Deus e quer viver feliz com Deus? Pratica o teu amor. Tenha misericórdia se tu queres misericórdia. Eu digo isso, eu também. Praticando essas coisas, eu também, cada dia mais, até mais do que todo mundo. Por quê? Porque eu estou na frente de muitas coisas. Eu levo bênçãos espiritual para as pessoas. Eu não posso levar maldição. Então eu realmente, em minhas condutas, em minhas obras, eu tenho que mostrar e praticar esse amor. Eu tenho que ter sabedoria, eu tenho que ter a palavra de Deus me instruindo para realmente levar bênção para as pessoas e amar ela, porque disso depende a minha vida também. E olha só o que o Senhor diz aqui para nós. Então eu estou dizendo para vocês que tudo que Deus faz na nossa vida não é porque eu trabalhei, eu sou merecedor, não. Tu quer ser fiel a Deus? Mostra fidelidade para Ele. Pratica a fidelidade de uma maneira explícita. Não mostre tua felicidade para Deus de qualquer maneira, com dúvidas, barganhando em seus pensamentos. Não, eu vou devolver uma oferta para o pastor, vou dar uma oferta para o pastor, mas lá na frente, já dentro de ti, não, Deus vai prosperar. Não, se Deus não prosperar, meu irmão, dá igual. Está entendendo? Ajuda o órfão à necessidade com o dízimo que é o evangelho. E se Deus não te prosperar, espera nele, confia nele, seja fiel a ele, tenha fidelidade com ele, porque um dia ele vai te honrar. Um dia ele vai olhar para ti. Aliás, ele já está te olhando. Só que ele quer te moldar nas dificuldades, nas dúvidas. Ele quer colocar anseios, tristezas, dificuldade, porque é ali que ele vai te forjar. É ali que ele vai te preparar para a salvação. É ali que ele vai te preparar. Deus não fala com pessoas no final da vida destruturadas. Deus ele conversa com pessoas que estão capacitadas para ouvir a voz dele, para ter percepção no mundo espiritual, para ver que é Deus falando com ele, não o maligno. Então olha só o que diz a palavra. Render-me-ei a graça
Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos, eu cantarei louvores, prostrar-me-ei. Aqui existe uma coisa que eu quero falar para vocês. Sabias que em qualquer lugar eu falo do meu Deus dessa maneira, como está sendo recitado aqui nesse salmo? Eu falo, Deus é melhor. O que vocês estão buscando não vale a pena. Ah, você está me julgando. Não, eu estou afirmando. Julgamento é uma coisa. Eu estou afirmando que vocês estão manifestando o amor em coisas que não é para manifestar. Aonde Deus não vai aceitar que você dê a glória dele, que é o amor que ele te deu para as coisas materiais. Para deuses estranhos. Ele quer que tu tenha feito isso aqui, ó. Render-te-ei graças, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos poderosos cantarei louvores. Eu estou lá no meu trabalho polindo carro, eu estou lá com o meu ouvido de fone, cantando e louvando a Deus, e eles rindo e zombando do meu Deus. Mas eu estou na presença deles falando isso, e eu quero que as pessoas entendam que tem que falar isso. Porque quando tu começa dentro de um local, diante de todo mundo, sem ter vergonha, louvar a Deus, por mais que falem, te chamem de fanático, de doido, crente mequetrefe, eles estão te observando, eles sabem que tu tem algo diferente. É chamado Cristo, a palavra dele. Para o teu santo templo, louvarei o teu nome, por causa de tua misericórdia, e na tua vereda, pois magnificastes acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Olha que Deus é lindo, né? E dizer que no dia em que eu clamei a ti, tu me acudiste, alentastes as forças de minha alma. Render-te-ão graças, ó Senhor, todos os reis da terra, quando ouvires a palavra de tua boca, e cantarão os caminhos do Senhor, contarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor, o Senhor é excelente e, contudo, atenta para os humildes, os soberbos, eles os conhece de longe. Se ando em meio à tribulação, tu me refazes a vida. Estende a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua direita me salva. O que a mim me concede o Senhor levará o bom e eterno. A tua misericórdia, ó Senhor, dura para sempre. Não desampare as obras de tuas mãos. Então eu não posso olhar para aquele centurião de Lucas 7 e não deixar de ver a vida dele nessa aqui, a fé dele, o que ele creu naquele homem sem ver. Eu consigo olhar para essas palavras e vendo a fidelidade dele, de olhar para Jesus. De a ponto dele manifestar... Cara, ele não era crente. Talvez podia ser um religioso praticante. E ele manifestou a palavra de Deus, ele manifestou o amor de Deus a um ser humano naquele momento. E ele ouviu falar da fama dele, de curas, milagres. E eu vejo toda a intenção daquele homem nesses salmos. Eu vejo toda a conversa, sentimento e pensamentos e atitude, condutas dentro desse salmo. E na palavra do Senhor, quando Jesus Cristo e o centurião estavam conversando, eu fiquei admirado de perceber a nuance da profundidade dessa palavra. Eu consigo olhar, eu consigo viajar em espírito para aquele momento daquele dia. E posso ter, assim, no mundo espiritual, de perceber a maravilha que foi de Jesus Cristo ouvir aquela palavra. Opa, alguém que só ouviu falar de mim. O espírito dele está clamando dentro dele. E ele está pedindo por uma pessoa que ele cuida, que ele tem autoridade. Assim como meu pai me colocou sobre essa terra,
e me colocou também desde a fundação do mundo, que ele é o Amém, autoridade sobre tudo sobre a terra, me deu poder para criar tudo isso. E uma das minhas criações, que é o homem, ao qual tenho autoridade, clamando por um servo dele, o menor do exército dele, da casa dele. Só imagino de ver isso, eu já me maravilho. Eu começo a olhar para dentro de mim, olhar para um Cristo que eu não estou vendo, mas eu estou crendo nele. Entrar numa campanha acreditando na palavra dele, sem oração. Acredite, eu estou o dia inteiro, desde quando eu comecei essa campanha, que eu não me envolvo em oração. Chega ali perto das 5 horas, 6 horas, o Espírito Santo começa a me dar palavras, começa a mexer com o meu sentimento, mas eu não dobro o meu joelho para orar para Deus. A minha campanha é pregar a palavra de Deus sem oração. E mostrar para todo mundo que Deus é poderoso, que Deus ele levanta, que a palavra dele restitui, que a palavra dele edifica, que a palavra dele exerce o mundo inteiro sobre a autoridade dele, poder dele, da palavra dele. E ele está dizendo que se o Brasil olhar para ele e crer nele, sem ele ver, essa nação é convertida, essa nação é curada, e todo mundo é curado. E se a igreja crê em Jesus Cristo e mostrar o poder da palavra dele, todo mundo vai ser salvo nessa nação. E Cristo está dizendo o tempo inteiro para todo mundo, está usando até os cegos para falar isso, para entender isso, para dizerem isso, para resplandecer isso em palavras. E Cristo é tão maravilhoso que sua misericórdia, sabe o que é? Parem para pensar, gente. A oração é a chave que abre as portas do céu para a vida de qualquer coisa, na vida de qualquer coisa, de qualquer pessoa sobre essa terra. A oração, ela abre o mundo material para a tua vida. É uma das obras da tua fé. A oração, ela traz o reino de Deus mais próximo de ti. E eu senti no meu coração de entregar a palavra de Deus sem essa chave. Nesses 30 dias, aos poucos e muitos que vão ver, que eu não fico preocupado com quantidade, eu fico com qualidade. Eu fico maravilhado de ver o Espírito Santo perto das 5 horas, quase na última hora do dia, o Espírito Santo vem e toca no meu coração que eu vou falar. Eu não tinha palavra para falar, e de repente veio Lucas 7. E Deus me mostrou a grandeza da palavra dele numa simples conduta e atitude de um homem que não servia a ele, que não via ele, não cria nele, cria nos deuses romanos. E ele simplesmente chegou e disse, só uma palavra tua e o meu servo ficará curado. E ainda não sou digno de tê-lo na tua presença. De estar na sua presença, porque sou um pecador, deve ter dito essa conversa, que a Bíblia não relata mais nada. Mas como eles têm boca, eles falam muito, esse homem deve ter falado muito. Mandou seu mensageiro ainda testificar que ele não era digno de que Jesus entrasse na casa dele. Olha a tremenda humilhação, se entregando para Cristo em atitudes. Palavras que moveram o íntimo de um Deus que se tornou carne por nós. Que estava sendo levado por madeiro, por mim, por você e por ele naquela época. Tipo aquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Que ele encontrou virtude na conversa daquela mulher. E eu fico admirado de perceber os que creem em Jesus Cristo, sem buscar nada dele, simplesmente porque entenderam esse amor. Entenderam quem ele é, qual é a função dele, qual é a estratégia dele para a tua vida. Quem é esse Deus que se manifesta e te apresenta tantas maravilhas, sem tu conhecer, sem vê-lo, sem olhar nos olhos dele? E muitas das vezes até nas tuas orações, inúmeras orações não foram respondidas.
inúmeras orações, na metade da vida, não conseguiram interagir com esse Cristo maravilhoso. E aí eu pergunto para o mundo inteiro, quem poderá resistir a esse amor de misericórdia quando te alcança em espírito, sem tu ver esse Deus? Sabe, aquele centurião, ele manifestou a glória de Cristo sem conhecê-lo. Quando ele falou essas palavras para Jesus Cristo, ele trouxe todo o céu para a vida dele e para a vida do servo dele. Ele trouxe todo o reino celestial a favor dele. Porque é como diz aqui, a minha alma é como de uma criança que descansa e repousa no braço de sua mãe. É tão maravilhoso, é espetacular, não encontro palavras para dizer que tamanho amor é esse, de um Deus que se apresenta para uma pessoa e se encanta com a palavra dela. Um homem que não está na igreja, um homem que não foi para o batismo, um homem que não conhecia Jesus, um homem que só ouviu falar dele. E ele olha para o nosso Cristo e vê que ele é um rei, que ele é um Deus, que só uma palavra dele cura. Por que os príncipes e deuses da Roma antiga não curaram o servo daquele centurião? Por que os sábios e feiticeiros daquela época, daquele centurião, os macumbeiros e feiticeiros daquela época não curaram aquele servo daquele centurião, o empregado dele? Por quê? Sabe por quê? Porque só no nome de Jesus existe cura. Até quando os falsos profetas fazem cura, é porque eles invocam o nome de Jesus Cristo. E por permissão de Cristo, acontecem muitas coisas para mostrar para o mundo quem é Deus e quem não é Deus. Mas Jesus se apresentou para aquele centurião, porque aquele centurião, ele abriu o coração. Os olhos espirituais dele viram quem era Jesus, e a capacidade desse Deus, de só uma palavra dele, o servo dele que estava à beira da morte, ressuscitaria ou levantaria daquela cama. E é assim que Deus está dizendo o tempo inteiro em sua palavra, na leitura diária para conosco, para a igreja, para a sua igreja, a noiva, a eleita, a que vai subir acima dos terceiro aion. É a única igreja no mundo que vai ver a glória do mundo, que vai abrir as portas do tabernáculo e vai entrar por ela. É a única igreja, é a única noiva que vai ver as mansões celestiais e a glória desse Cristo invisível, porém presente na nossa vida, pelo Evangelho, pela sua misericórdia e pelo seu infinito amor sobre a nossa vida. Então é isso que eu estou dizendo para todo mundo. Esse Jesus Cristo, que os pagãos falam em suas bocas, vão ter que um dia, espiritualmente, pelo Espírito Santo de Deus, vão ser alcançados, eles vão entender que Cristo é o caminho, a verdade, e fora disso não há outro. Fora disso não há outro. E Cristo está dizendo em sua palavra que vale a pena acreditar nele, que vale a pena andar nos caminhos deles, vale a pena ver uma pessoa te perseguindo por causa dele. Não só por causa dos galardões, não só por causa da vida eterna. O amor dele por mim na cruz foi muito mais do que isso. O amor dele na cruz valeu a pena, sabe por quê? Porque o amor dele fez aquele centurião talvez se converter a Cristo, não naquele exato momento, mas no outro dia. E talvez ser um seguidor dele, ninguém sabe, a Bíblia não conta. Aquele amor daquele centurião para aquele Cristo é igual ao teu para Cristo hoje, ao qual tu permanece no Evangelho, ao qual um dia tu foi alcançado pelo Espírito Santo. Os teus olhos espirituais reconheceram ele como teu único Deus e Salvador. O Cristo, o Mashiach, o Aleph Tef, o Yaush, o Yaverê.
Ele é tudo para nós. Ele é a Sofia, Ele é o impoluto, Ele é o invisível, Ele é o soberano, Ele é doador de graça, Ele é bem-aventurado, Ele é doador de bem-aventuranças. Esse Cristo é maravilhoso, esse Cristo é cheio de honrarias, esse Cristo, Ele está acima de tudo e de todos. Esse Cristo, Ele é o meu Deus, Ele é o teu Deus. Então vamos crer nele, mesmo que Ele feche as portas do céu para nós hoje aqui na terra, mas vamos continuar amando Ele, vamos continuar buscando Ele, vamos fazer que Ele nos ame, vamos cada dia mais, porque nós se tornamos fiéis a Ele. Nossa felicidade se tornou maravilhosa. Então, eu quero entregar a palavra de Deus no final dessa campanha, 30 dias só de palavra de Deus, sem oração. E eu desafio o inferno a me provar que a palavra de Deus não vale nada, que a palavra de Deus não alcança nada, que a palavra de Deus não se resume em nada. Há uma coisa que eu tenho que dizer. Em meio a tantas coisas, se você tem a palavra de Deus no teu coração bem firmada e bem estruturada, Deus, Ele é fidelidade contigo. Gente, eu vou contar um pouquinho de uma história que pouquíssima coisa eu contei. Você sabia que eu não tenho ajuda de ninguém para nada? É sério, eu não tenho ajuda de ninguém para nada. Estou fundando um ministério, o Recanto de Cristo. 9 anos esperando isso e Cristo honrou as minhas orações de 9 anos atrás. Eu recebi tudo isso lá no Morro da Pedra Branca, orando nas madrugadas sozinho. Tudo que eu conquistei até hoje foi sozinho. Ninguém vem me dar nada na porta. Eu não tenho pessoas que vêm na minha porta porque gostam de mim e vêm me dar uma oferta. Tem irmãos que chegam para mim, pastores, aí colegas meus, que dizem: cara, tu não vai abrir igreja sem dinheiro. Eu dou risada, eu tiro sarro da cara deles, eu zombo da cara deles. Porque eles emprestam a boca pro diabo para tentar botar tristeza em minha vida. Mas eles se ferraram. Eu não estou baseado em conversa de um homem. Eu estou baseado nessa conversa que eu vou ler agora para vocês. Tá entendendo? Eu não preciso de dinheiro, gente. Estou cagando e andando por dinheiro. Estou cagando e andando por dinheiro. Eu entendi 2 coisas que Deus fez na minha vida. E Ele me moldou e me mostrou que é por aí o caminho. Se eu andar com o dono do ouro e da prata, e o Espírito dele viver em mim, tu acha que eu preciso de dinheiro? Ele abre as portas, ele prepara, me dá condições, ele me ensina a ver as minhas capacidades para ir atrás do dinheiro com o suor do meu rosto, e ele vai me honrar a cada dia mais, ele vai ser fiel a mim, ele vai ter fidelidade comigo se eu obedecer os mandamentos dele. Então eu estou cagando e andando por dinheiro, eu estou cagando e andando para as pessoas, eu estou cagando e andando para esse sistema, eu estou cagando para Satanás e seus demônios. Mas nem que eu vivo a vida inteira na prova, eu estou cagando e andando, eu sou vencedor todo dia. Todo dia eu sou vencedor. E hoje eu venci de novo. Amanhã eu vou sair de casa e vou vencer de novo. Porque um dos primórdios da minha vida é praticar o amor. É levar o amor aos que precisam. Vocês estão entendendo? Aos que baterem no meu caminho, eu não deixo sozinho, eu não deixo abandonado. Eu tiro da minha boca para dar, eu tiro a minha última comida para dar. Tanto é que um dia, nesse lugar que eu estou morando, no interior, um pouquinho mais para frente, eu morava num sítio. E eu e a minha falecida demos toda a cesta básica nossa para um casalzinho passando fome e necessidade, que uns pobres. Quando a minha falecida abriu o armário no outro dia, o armário estava cheio de novo. Tá entendendo? É essas coisas que eu estou dizendo para vocês, que eu não dependo de homens. Eu dependo da palavra de Deus. Ela é a minha vida, ela é a minha retaguarda, ela é soberana na minha vida. Entendeu? Mesmo que eu não ore para Deus, Ele me honra, Ele é fiel, porque ao menos que eu não estou orando nessa campanha. Mas Ele está me dizendo: filho, eu sou contigo, não temas. Mesmo que tu ande sarças, espinhos, escorpiões, mesmo que ao ver um povo mais numeroso que tu, maior do que tu, deles não tema, porque eu sou teu Deus e vou na tua frente para te salvar contra todos os teus inimigos. E aqui estou.
E é aqui que eu chego. E pode rir, pode zombar, pode levantar, pode mandar eu para o quinto dos infernos. Eu venci. Eu venci. E vou ter dinheiro para honrar os meus compromissos, vou ter dinheiro para comprar minha comida, que não está faltando, nunca faltou, e Deus é fiel. Tá entendendo? Até quando eu não tinha, multiplicou pessoas para comer, e no outro dia Deus abençoou mais. Tá entendendo? Então olha só o que Deus diz para aqueles que têm uma vida com Deus. Olha o que Ele faz. E olha o que tu faz se tu viver com Cristo. A fraqueza do homem e a fidelidade de Deus. Sabe qual seria uma das nossas maiores fraquezas? É às vezes, por exemplo, numa oração, ora, e como demora para responder. Mas olha o que Deus está dizendo. Aleluia, louva a minha alma ao Senhor. Sabe o que está dizendo aqui? Olha só que lindo. Aleluia, louva, ó minha alma, ao Senhor. Isso aqui está dizendo que quando tu está lá sem força para orar, a tua alma está louvando ao Senhor, o teu espírito está clamando por ti. O Espírito Santo está dentro de ti te intercedendo. E olha o que Ele diz. Louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Senhor enquanto eu viver. Não confieis em príncipe nem nos filhos dos homens. Enquanto não há salvação, sai-lhe ao espírito, e ele retorna ao pó. Nesse mesmo dia, perece todos os seus indignos. Bem-aventurados aqueles que têm Deus de Jacó por seu auxílio. Se você deixar Deus ser o teu auxílio, se você crer nele, mesmo que ele não te ouve as tuas orações, se tu acreditar com profundidade na tua vida que a palavra de Deus é o teu sustento, caminho, broquel, livramento, e ele será o teu auxílio nos dias de angústias e de vitória. E olha só para o que ele diz. Oh, glória a Deus! Cuja esperança está no Senhor, seu Deus, e faz os céus e a terra, e o mar, tudo que nele há, mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos e dá o pão ao que tem fome. O Senhor liberta o escarnecedor. O Senhor abre os olhos dos cegos. O Senhor levanta o abatido. O Senhor ama o justo. O Senhor guarda o peregrino. Ampara o órfão e a viúva, porém transforma o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus de ancião reina em geração. Aleluia. Vocês estão vendo? Não confieis em homens. Não confie em igreja. Não confie em pastor. Confie em Cristo, na palavra dele. Se o teu pastor veio com disciplina, se tu pecou, ele te proíbe de tomar a Santa Ceia, sai dessa igreja. Esse cara não serve para ser teu pastor. Ele está te impedindo de chegar ao momento de santificação. O momento de se aproximar mais de Deus é a Santa Ceia. E não te proibir de não comer a Santa Ceia. Porque na Santa Ceia é o momento que tu vai te examinar e pedir perdão para Deus dos teus pecados. Não deixe a religião vir te colocar jugo de escravidão. Não deixe homens vir com leis injustas contra a tua vida. Não deixa o mundo ditar regras dele na tua vida, como servo de Deus, mas deixa Jesus Cristo ditar os mandamentos dele em teus ouvidos, recitar no momento da tua dor, da tua angústia. Deixa Cristo entrar na tua vida no momento do teu câncer, no momento que tu está na cadeia, no momento que tu está no quinto dos infernos, lá no mais profundo do Seol. Deixa Jesus Cristo entrar na tua vida, porque ele é o teu auxílio, ele é o teu libertador. Ele fará que você chegará às montanhas
Ele vai fazer você olhar para a nova Jerusalém, e diante dos teus olhos, no dia de tua dor, o teu auxílio virá nas mãos dos teus querubins, que vão te socorrer. E no teu deserto, ele vai trazer água, fontes que vão jorrar sobre os teus lábios, sustentarão o teu corpo e o manancial da tua sede para com a palavra de Deus, a sede de tê-lo como Deus na tua vida. Então hoje, tenha Jesus Cristo na tua vida como esteio, propósito, alicerce, como teu porto seguro, e saia do rudimento do mundo, não se assegure em palavras do mundo. O mundo jaz que opera uma obra do maligno. Se afaste do mundo de Gadrael, se afaste do mundo de Ecum, se afaste do mundo de Lilith, se afaste do inferno que te rodeia. Lute contra ele, porque você tem uma arma, o Evangelho. Ele te ensina, ele te molda, ele te lapida, ele te transforma, ele te estrutura. E ele diz: eu sou o caminho e a verdade no teu deserto. Clame a mim e eu responderei. Clama a Deus com força. Obedece os seus mandamentos, que tu verás o que Deus vai fazer. Tu vai ver o que Deus vai fazer na minha e na tua vida, como já está fazendo na minha muito. E só bênção, só vitória em meio às guerras. Vocês vão ver eu reclamando da vida? Não veio reclamando da vida. Nem a minha esposa veio reclamando da vida. Nem o cachorro da minha casa, nem um animal ao redor da minha casa veio reclamando da minha vida. Mas os animais em redor da minha casa, o povo por onde eu moro, todo mundo me chama de louco, de doido, porque eu manifesto a fé em Deus. Eu mostro para ele quem é o Deus da minha vida. Até os religiosos, todos vão ter que me chamar de louco. Eles vão ter que um dia crer na loucura da minha pregação, que é Cristo na minha vida. A palavra dele nos meus lábios. E eles vão ter que saber que há um Deus na minha vida. Eles vão ter que me engolir bastante. E é assim que você tem que proceder. É assim que você tem que mostrar para a tua rua, para a tua cidade, no teu emprego, quem é o Deus da tua vida. Não é Aparecida, não é nenhum Deus que anda por aí, sendo carregado por homens. Não é nem um Exu caveira, tranca a rua, Oxum de cabeça, Oxum de roda. Não é nada disso. Eles não têm poder. Não têm poder contra o meu Cristo na minha vida. Satanás e seus demônios sabem que se levantam contra a minha vida. Eles sabem que por mais que eu não ore a Deus nessa campanha, eles sabem que a palavra de Deus está em meu lado. Eles sabem que eu sou marido de uma mulher só. Eles sabem que a minha vida é de Deus. Eles sabem que a minha vida será entregue no dia do juízo para Deus, para ser julgado pelas minhas obras e palavras, e eu vou ser aprovado por Deus e eu vou ter eternidade. Então eles sabem disso lá no inferno. Então por isso que eu digo, Cristo na minha vida, o evangelho deles já basta. Já me sustenta, já me levanta. E pode o inferno se levantar, como eu tenho dito, na tua vida. Se você está firmado na rocha, já era. Satanás perdeu. Já perdeu. Já perdeu. Não tem nação, não tem governo, não tem reis que se levante contra o homem de Deus, que vença. Porque eu nunca vi uma nação que lutasse com Deus na vida de um homem e ganhasse. Eu nunca vi um rei, um príncipe, um governador, uma autoridade, nada que se levantasse contra Deus na vida de um homem de Deus, na vida dele, que ganhasse. Ou alguém duvida disso? Ou alguém ri sobre disso, zomba disso? Eu desafio todo o meu país a se levantar contra o Deus da minha vida. E eu me levanto contra toda a idolatria do meu país, sozinho. Não preciso de igreja, não preciso mais nem do povo de Deus, só eu sozinho. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Como aquele centurião falou aquelas coisas para Jesus Cristo, ele também teve uma fé de lutar contra todos os exércitos do mal para ajudar uma pessoa. E eu desafio e ponho não só a minha prova em ação, a minha fé em ação, mas como eu provo que a palavra de Deus na minha vida vive.
Então eu não tenho medo do inferno. Eu não tenho medo do império de Satanás que se levanta contra o Deus da minha vida para destruir a minha alma e fazer Deus sofrer. Agora eu não. Eu faço Deus sorrir. Porque quando eu leio essas palavras e quando eu entendo que a palavra de Deus é soberana muito mais do que a minha oração, se ela está no meu coração, como diz Provérbios 3, rapaz, o bagulho é louco. Como está em Deuteronômio na minha vida, se cumpre. Vocês estão entendendo? O Êxodo 20, ele tem que estar na minha vida. Entendeu? Ele tem que, vamos dizer assim, no literário, ele tem que estar no mínimo em 80%, para uma excelência de uma santificação, para ter vitória contra os demônios. Um cara me perguntou esses tempos aí atrás, uma coisa eu estou me lembrando, que teologia não era bom. Esse negócio de teologia não funciona. E ele disse para mim que teologia quer explicar Deus. Aí eu disse, bom, depende do prisma teu. Agora, do meu olhar, a teologia não explica Deus. A teologia faz tu se aproximar mais de conhecer a Deus através da palavra de Deus. É ao contrário. Tu já tem a graça, tu já tem o Espírito Santo na tua vida. Tu vai só unir o útil ao agradável, a ciência com o Espírito Santo. Tá entendendo? Porque eu estou cansado de ver irmãozinhos que estão cheios do Espírito Santo aí. Mas na hora, olha a vida dos caras, que nem luz não tem. 5 anos sem luz, fracassado, derrotado, cansado da vida. Fala de Deus, mas a vida dele é morta. Não funciona. Aí como é que vão acreditar num Jesus que ressuscitou? Se eles estão carregando um Jesus fracassado em sua vida. Se eles estão carregando Jesus Cristo derrotado na sua vida. Vocês estão entendendo? Por isso é que eu olho para aquele centurião, um homem que era derrotado espiritualmente, mas quando o Espírito Santo tocou na vida dele, abriu os olhos dele e ele acreditou em Jesus Cristo só de ouvir falar. Olha quantas mudanças houve na vida dele. Então eu digo para todo mundo, baseado na palavra de Deus, simploriamente baseado na palavra de Deus, uma coisa que Deus também me mostra muito na palavra dele, e ele me diz com excelência, rapaz, eu fico sonhando com a palavra de Deus todo dia, a palavra de Deus na minha vida. Eu tenho tanta coisa para dizer para vocês. Eu vou dizer uma coisa para vocês que mexe muito comigo. Não vou fugir fora da mensagem de Lucas 7. Não vou conseguir ficar longe disso. Sabe? Vendo o rei Ezequias. Vamos falar um pouquinho do profeta Elias? Aquele cara passou por perrengues por causa de idolatrias, por causa dos profetas de Baal. Mas esse cara, ele fez uma coisa que eu procuro sempre fazer, procuro sempre mostrar em prática isso. Lembra aquele momento da palavra lá que Deus mandou ele ir para Sarepta, que lá tinha uma viúva que ia cuidar dele, coisa e tal? Aquela viúva disse para ele, nós só estamos aqui cozinhando, pegar uns gravetinhos, uns pauzinhos de lenha para fazer um pãozinho lá, o último pedaço de farinha, depois nós vamos comer e depois esperar a morte chegar. E ela confiou na conversa do profeta naquele instante que eles se encontraram na entrada da cidade de Sarepta. E naquele momento ali, naquela conversa que ela tendo com ele ali tem grandes revelações. Ela estava dizendo coisas maravilhosas dentro dela.
Tá entendendo? Quando o filho dela morre, que ela diz para Elias o que ela tinha com ele, porque ela veio acusar os pecados dela, e por que Deus estava bravo com ela, que o filho dela morreu, é só ler a palavra lá. E Elias invocou o nome de Deus sobre a vida daquele menino, por 3 vezes a criança ressuscitou. Mas na vida de Elias, teve uma pessoa também que se destacou muito, o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu, de todos os homens da Bíblia, ele me deu uma mensagem extraordinária. Aquele profeta, ele me fez entender uma coisa que não foge muito do centurião ali de Lucas 7. Tu imagina, um cara morto, o profeta Eliseu morto anos. Um povo daquela cidade, na catatumba lá, no sepulcro lá de Eliseu, abriram a cova para enterrar outro morto. E de repente aquele morto, porque os caras viram os bandidos lá vindo, os medianitas vinham pegar o povo lá, que era um povo mau, largaram aquele defunto e vazaram. E aquele defunto, o morto cai e toca nos ossos de Eliseu. E um morto ressuscita um morto. E aí eu lhe pergunto, o que estava na vida de Eliseu está na tua vida hoje? E eu procuro trazer isso para a minha vida, ressuscitar coisas mortas. O Evangelho de Cristo, essa mensagem está dizendo que o Evangelho total, a Bíblia inteira, é a unção dobrada na vida de um homem de Deus. O Evangelho é aquela unção dobrada que Elias pediu para Deus. Estão entendendo? Então, se o Evangelho de Cristo está na tua vida, você vai ressuscitar tudo que está morto ao teu redor. E os cadáveres que não querem ser acordados pelo Evangelho do teu Cristo é porque eles já não têm mais parte com Deus. O nome dele já não está escrito no livro da vida. Os que não acordarem, os que passarem no teu caminho não quiserem acordar, não quiserem ouvir a voz de Deus para se despertar de uma morte espiritual, a ponto de ir para uma carnal. Então o que Deus está querendo dizer no literário, nós somos ressuscitados. Quer ver, eu vou ler uma coisa para nós aqui, por causa daquele. Eu estou falando tudo que aquele centurião falou para Jesus Cristo. Eu estou introduzindo aqui agora, no contexto, toda a ação que ele manifestou para Cristo, para trazer a vida para aquele servo. Aquele servo dele. Então nós vamos aqui para a palavra de Deus no livro. Nós vamos no livro de Isaías 58. Ali de uma coisa. Ali é a obra do poder de Deus. A unção que ressuscita pessoas. É ali que faz as pessoas verem o reino de Deus. É ali que está o segredo. Ali tem coisas na vida de um homem e mulher de Deus que quando entrega a vida para Cristo e tem o Evangelho como solidificado, como estrutura, como base, o alicerce, a pedra debaixo do teu sapato, que é Cristo, olha só o que acontece. Vamos ver? Eu na verdade, eu poderia até ler toda a mensagem, mas eu vou pegar ela já da metade, Isaías 58. Por quê? Eu vou procurar um ponto aqui, que é as coisas que vão despertar as pessoas. Não, eu acho que eu vou ler tudo para as pessoas entenderem o que é uma unção dobrada e qual é o resultado de manifestar uma fé na vida. Aqui vai falar do jejum que agrada e não agrada a Deus. Mas olha só o que nós vamos falar aqui. Eu vou ler a mensagem inteira para nós fechar com chave de ouro o dia de hoje. Clama em plenos pulmões, isso Deus falando para Isaías, certo? Clama em plenos pulmões e não te detenha, ergue a voz como uma trombeta, anuncia ao meu povo a sua transgressão, e na casa de a casa de Jacó
os seus pecados, anuncia os seus pecados na casa de Jacó. Mesmo nesse estado, ainda procuram de dia e de noite, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam pelos seus direitos e da justiça, têm prazer em chegar a Deus dizendo: por que jejuamos e tu não atentas? O povo falando para Deus. Para isso, por que afligimos as nossas almas e tu não leva em conta? Eis que no dia... Aí diz aqui, isso agora é Deus falando. Eis que no dia em que jejuais, cuidais de vossos próprios interesses, exigem que faça tudo isso aos vossos trabalhos, e eis que jejuais para contendas, rinchas, para ferides com pouco, compunham o inimigo que é brigando no soco, jejuando, assim como hoje. É esse o jejum que Deus está falando. Não fará a vossa voz ser ouvida no alto? Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia afligia a sua alma e inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? Chamarias tudo isso de jejum, dia aceitável ao Senhor? Porventura, não é esse o jejum que escolhi, que solte a ligadura da impiedade? É daqui por diante que eu vou mostrar o que esse centurião fez para Jesus Cristo por causa do servo dele. Do versículo 6 para baixo é tudo o que acontece na vida de uma pessoa que vive crê em Jesus, manifesta a obra em jejum, em Jesus, e tem uma vida de profundidade, um coração aberto para Cristo, uma mente aberta para Cristo. Olha só, que interessante que é. Porventura, não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras... Não é este o jejum que escolhi, que solte as ligaduras da impiedade, desfaça a atadura da servidão e deixe livre o oprimido e despadece todo o jugo? Porventura, não é também que reparta o teu pão com o faminto e escolha a casa dos pobres e desabrigado? Recolhas em sua casa o pobre e o desabrigado? E se vires o nu, cubra, não descontenta o teu semelhante? Então romperá a tua luz e a alva, e a tua cura brotará sem sentença. A tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Vou parar até aqui. Lembra que aquele centurião falou essas palavras para Deus, não exatamente como isso? Mas quando Jesus Cristo ouviu daquele centurião aquilo que Deus está pedindo, que ele não servia a Cristo, ele não era seguidor de Cristo, ele não conhecia Jesus Cristo, e naquele momento ele praticou essas coisas com o funcionário dele. E olha o que ele diz. Então romperá, gritará por socorro, e ele te dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o dedo da ameaça, e falar injuriosos, abrirei a tua alma ao faminto, fartar-ei a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia. O Senhor te guiará continuamente e fartará a tua alma até em lugares áridos. Fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial de cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificaram antigas ruínas. Levantará fundamentos e muitas gerações será chamada reparador de brechas, restaurador de veredas
que os pais quem tome habitáveis. Gente, aquele centurião, ele usou essas palavras dentro dele. Ele, antes de conhecer Jesus, ele já teve amor pelo aquele servo dele. E Jesus está dizendo nessa palavra, e naquela conduta de Lucas 7, do centurião para com Cristo, ele está dizendo que se nós fizer isso, se nós amar o próximo, se nós entregar nossa vida por amor ao nosso próximo e ajudar as pessoas que realmente precisam, certo? Não ajudar vadio, gente que fica apoiado só de viver esmola, de esmola, de esmola, essa gente tem que passar fome, essa gente tem que deixar morrer mesmo, certo? Porque não querem trabalhar, não se esforçam, não fazem nada, então tem que dar só em cima dos dedos. O Senhor está me dizendo o tempo inteiro que esses são os frutos da fé genuína de quem realmente vê Jesus Cristo ou só ouviu falar dele. Eu usei hoje essa conversa, eu fui falar com uma pessoa, ela estava bebendo, fumando e... Sabe, não se engane, o salário do pecado é a morte. Mas como eu não posso julgar os que estão de fora, mas posso julgar os que estão de dentro, por sua má conduta, e blasfemando contra Deus, praticando o pecado, olha só. Eu falei do Evangelho. Não estou nem aí se eles não gostaram. E falei que o cigarro e a bebida é uma idolatria. É um Deus na vida deles. Aí eu disse, aí eles assim, eu amo Jesus Cristo. Tudo bem, tu pode até amar de boca, mas de prática não. Aí ele assim, não estou entendendo. Mas não precisa tu entender. É simples, quer ver? Enquanto tu não consegue ser liberto do vício do cigarro e do álcool, Jesus Cristo não está na tua vida. Porque o que contamina a carne contamina o espírito. Como é que tu pode ter uma mente lúcida, dominada por uma matéria que te leva um demônio a mentir para ti, dizendo que tu pode beber, que tu pode fazer o que tu quiser da tua vida? Aí eu disse para ele, teu espírito está oprimido na mão dos vícios, se tornando Deus na tua vida, e tu escravo dele. Agora, se tu entregar tua vida para Cristo, certo? Tua carne ficará repreendida na obediência do Evangelho de Cristo, mas o teu espírito é livre para chegar nas alturas, para fazer obras de Deus sobre a terra na vida de quem está morto. Como eu estou querendo te ressuscitar porque tu está morto, pela tua obra, já diz isso, a árvore que se conhece pelos seus frutos. Resumindo, só bênção de Deus, só maravilha mesmo. Então, esses são os frutos daquele homem. E Deus está dizendo nesse dia hoje, nesse quarto para quinto dia de campanha, Deus está dizendo uma coisa maravilhosa. Pratiquem essa palavra. Pratiquem realmente essa palavra, porque a tua luz vai brotar nas trevas. Onde você chegar que tiver treva, você vai iluminar com o Deus da tua vida. Ele está dizendo isso aqui, não é eu. E ele está dizendo também que tu será um vaso de honra, cheio do Espírito Santo, um vaso de destaque, um vaso que está na presença dele. Então, hoje, ter estrutura para viver essa palavra de Deus e cumprir, e não ficar só de blá, blá, blá. Vocês estão entendendo? Amar o próximo, tudo bem. Mas se ele não passa no teu gosto, se ele só está te incomodando, deixa ele de lado, continua orando pela vida dele. Esse é o amor. Então, o Senhor está dizendo o tempo inteiro. Queremos ter a atitude daquele centurião, temos que praticar. E ele não praticou só de conversa. Ele botou em prática o que ele sentiu, o que ele viu, o que ele entendeu. E o que tu entendeu de Cristo, o que eu entendi de Cristo? Eu sei para onde eu vou o dia que eu morrer. Eu estou pronto para entregar o meu espírito na mão de Deus. A qualquer hora que ele quiser me chamar, eu estou pronto. São essas perguntas que nós temos que fazer. Se um cara matar, estrupar minha filha, é uma pergunta nervosa, baseada na palavra do centurião. Eu perdoaria.
Ele vai ter que pagar pelo crime dele, mas eu de todo meu coração abraçaria ele e perdoaria. Por quê? Porque se eu quero misericórdia, eu tenho que ter misericórdia. E se eu tenho misericórdia, eu recebo a misericórdia de Cristo, então eu sou um doador de misericórdia também. Se eu sou abençoado por Deus, então eu também sou um abençoador. Eu também sou uma pessoa que abençoa. Se eu quero que as pessoas que vivem comigo e fora de mim sejam abençoadas, entendeu? Então essa pessoa vai receber bênção da minha vida, elas vão estar debaixo de bênçãos. Porque eu aprendi a amar ela como ela é. E eu vejo os defeitos dela, procuro transformar em qualidades. E ensiná-la que esse não é o caminho melhor para ela ir, o caminho é por aqui, chamada Bíblia, Palavra de Deus. Uma vida entregue para Deus. Então o pastor Wesley vai deixar essa mensagem de Lucas 7, lê lá, meditam nela, trazem para a sua vida o que aquele cara fez, tenham como exemplo, se espelhem em alguma coisa de Deus na sua vida, pratiquem sua vida, largue as fábulas deste mundo, largue as poesias deste mundo, não confunda os amores deste mundo com o amor de Cristo para contigo, separe a tua vida para ter uma vida de palavra contigo, não deixe que o mundo te leve a desanimar, não deixe que o medo, a tristeza, as dores desse mundo e os alaridos do inferno venham entristecer a tua vida. Se fortifique cada dia mais em oração, buscando a palavra de Deus. Tendo o Espírito de Deus para discernir o que Deus quer com a tua vida para com Ele, para levar para o teu próximo. Eu já profetizo bênção na vida, que os que ouvirem essa mensagem até o final da campanha, já estou profetizando que Deus vai realizar, dará sinal, que a palavra de Deus vai ter efeito naqueles que creem na palavra de Deus. Então o pastor Wesley vai se despedindo, dando a paz do Senhor para todo mundo, que Deus abençoe, que Deus te conforte, que a palavra de Deus te serviu para alguma coisa. Quando acordar junto com o sol amanhã, entregue a tua vida para Deus, certo? Que a tua vida não fique desamparada, porque o problema não é o que tu ouvir a palavra de Deus. O problema é o que tu vai fazer com ela. Se tu não praticar no outro dia, tu perdeu tempo aqui vendo eu, sabia? Se tu não praticar o que Deus falou através dos meus lábios e através da palavra, eu dirigida, recitado em meus lábios para vocês, inspirada pelo Espírito Santo, não vai valer a pena. Você perdeu tempo. Podia ter vindo lá o Corinthians, que era melhor. Agora, se você vai praticar ela, se você vai levar para a tua vida essas palavras que foi dita de Lucas 7 e entender o que aquela mensagem está dizendo para a tua vida, aí sim, meu irmão, eu vou ver pessoas abençoadas ao teu lado por tua vida, por Cristo na tua vida. Eu vou ver uma igreja sendo, ao longo da tua caminhada com a igreja, pessoas lá dentro recebendo o reino de Deus na tua vida. Por causa da tua vida com Cristo, da tua comunhão com Cristo. E essa é a moral de Deus. Bem-aventurados aqueles que entregam os seus caminhos na mão de Deus. Bem-aventurados aquele que ama o seu próximo. Bem-aventurados aqueles que entregam a sua vida em prol de uma pessoa que está precisando de um abraço, de um carinho. Tem gente no teu lado hoje precisando dessas palavras. Tem gente hoje no teu lado que num olhar está dizendo, pô, eu queria um abraço, eu queria um conselho. Eu queria que tu me perdoasse porque errei contra ti. Ou talvez até tu mesmo está se sentindo assim. Até tu mesmo está dizendo, eu errei com alguém, será que ele vai me perdoar? Tu não vai saber se tu não for lá pedir perdão. Entendeu? Mesmo que ele diga um não para ti, mas ao menos tu está livre. Tu fez a tua parte, tu dorme em paz. Tu está livre das condenações. Entendeu? É como um ladrão que rouba, ele tem que voltar e restituir o que ele fez, pagar em dinheiro o que ele fez, devolver o que ele fez, ressarcir. Aí só vai ver, aí vai ter o perdão conforme o ressarcimento, senão nada feito. Aí ele vai lá, repara o erro que ele fez, que cometeu, e volta lá no altar ou no seu quartinho e pede perdão para Deus. Aí o pecado dele é perdoado.
Tá bom? Paz do Senhor, boa noite. Certo que amanhã o pastor Wesley também tem que pegar cedo, trabalhar. Hoje eu estou morando longe da cidade, certo? Então eu deixo aqui toda a honra e a glória do nome do Senhor Jesus Cristo em sua palavra. Tenha uma boa noite e até amanhã às 21 horas. Amém? Fica na paz do Senhor. Boa noite para todo mundo.